Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre mentiras com Sheila Flash. Lisiane Fortuna falará sobre privacidade familiar e Jussara Ramos dá seguimento à série sobre sentimentos. E é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou o Matheus e você está no NAP TV. Para iniciar o programa de hoje, Lisiane Fortuna falará sobre privacidade familiar. Como estabelecer os limites entre cada um, entre pais e filhos, os membros da família. Confira no programa. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre as relações de privacidade nas famílias, né? Ou nos grupos sociais, né? Entre pais e filhos, onde haja convivência então entre pessoas, né? E que isso leve, né, ao entendimento de que deve haver privacidade em determinadas situações. É muito comum assim, a gente pensar nisso, né? Especialmente nas famílias, quando a gente pensa em famílias onde tem filhos, onde esses filhos vão crescendo, vão ficando mais independentes e vão exigindo, buscando mais privacidade, né? No espaço familiar. Mas claro, a gente não pode deixar de considerar que a privacidade também tem que existir entre um casal, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. Por que eu trago isso, né? Porque o ser humano precisa ter o seu espaço, que é aquela borda onde há um limite para o outro chegar, né? A privacidade está dentro desse aspecto, né? Então, quando a gente pensa na família, dentro de uma família, é muito comum relato de pais, né, pais de pré-adolescentes, especialmente a partir da pré-adolescência, uma vez que na infância isso ainda não está muito definido, não está muito constituído, né, então a infância é um campo onde os pais acabam muitas vezes definindo e é natural que assim seja, então o espaço de privacidade é mais ou menos como um só, para pais e crianças. A gente chegando um pouco mais para frente, na pré-adolescência, isso começa a exigir algumas bordas, né? Alguns limites que os próprios adolescentes e pré-adolescentes nos colocam. Agora, com a questão da tecnologia também, né? Os pais ficam muito em dúvida, às vezes, sobre como dar um limite, né? Como ter um cuidado, um zelo, né? Que é uma preocupação realmente fundamentada hoje em dia, mas conseguindo respeitar a privacidade dos seus filhos, né? Acho que tem uma questão importante que a gente precisa falar e pensar, que é muito do nosso tempo, né? Que é a privacidade no real e a privacidade no virtual. Então a coisa avança, né, numa medida em que a gente precisa ter um cuidado com aquilo que a gente exerce dentro de uma casa, né, de uma família, com as pessoas que moram naquela família ou convivem naquele grupo social, mas também um cuidado com a invasão de privacidade no que tange ao virtual, né? Filhos normalmente têm essa preocupação se os pais vão mexer no telefone, né, se os pais vão entrar no quarto sem bater. Na verdade, a privacidade é um exercício, a gente precisa exercitar, né, respeitar a privacidade do outro e respeitar a nossa privacidade. Acho que o limite para isso é quando um pai, uma mãe, por exemplo, sente, né, que o seu filho está se colocando em risco. Eu acho que isso justifica, logicamente, qualquer tipo de invasão de privacidade. Fora isso, a gente precisa controlar, como eu digo, a nossa ansiedade, a nossa curiosidade, de saber o que está acontecendo, de querer controlar o que está acontecendo, em benefício de um laço de confiança. Então não adianta de nada a gente querer invadir a privacidade do outro, seja no real ou no virtual, tendo em vista, que isso vai ser benéfico para a relação ou para o indivíduo em si que está tendo a sua privacidade invadida. Isso não vai, isso normalmente
traz um efeito contrário, né? Que é uma sensação de perda da confiança, né? E que dependendo de que figura se trata essa perda de confiança, essa perda pode ser muito sentida de uma maneira muito abrupta, enfim, ou muito traumática até, dependendo do caso, né? E acho que pais e filhos precisam estabelecer relações de confiança. Acho que a base dos relacionamentos, né, familiares, enfim, é a confiança, né? Naquilo que se é combinado, naquilo que se é proposto, né? E não naquela investigação que vai além do que é permitido, né, dentro das combinações de cada família. A gente vai construindo isso com os filhos, né, e aí a gente volta um pouco, porque aí a gente está falando da primeira infância. Na adolescência, na pré-adolescência, isso já foi constituído, né, ou está mais ou menos definido. A gente começa a trabalhar isso anteriormente, né? Acho que o próprio corpo, a delimitação de corpo de uma criança já dá para ela o sentido de que existe o privado e existe o público, né? Existe o que é meu, particular, e existe o que é do outro, que é do mundo, enfim. Então isso começa desde muito pequeno, desde que um bebê nasce. Na medida que, né, os cuidadores vão nomeando esse corpo, é o teu braço, é o teu pezinho, é a tua barriguinha, a criança já vai tendo noção do que é privado, do que é seu. E esses cuidados vão sendo acrescidos ao longo da infância, né? Com os brinquedos depois, né? Tem aquela questão da divisão, que as crianças precisam aprender a dividir, mas tão importante quanto isso é dizer, sim, isso é teu, né? Dar um nome, delimitar aquilo que faz parte dela, que é dela, né? E que, claro, ela pode, e aí acho que é muito importante dizer que há coisas que ela pode emprestar e há coisas que não se pode emprestar, né? Como, por exemplo, o corpo, mas os brinquedos a gente pode. E ao longo da infância também, na fase escolar, posteriormente, isso também fica muito claro com os materiais escolares, né? Com as brincadeiras, aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Nessa medida que a criança vai construindo a sua privacidade. Então, acho que para a gente complementar, assim, é importante pensar o quanto os pais hoje estão preocupados, e é comum, esperado, né, e necessário que isso aconteça, né, uma preocupação por onde os filhos estão circulando virtualmente ou, né, verdadeiramente no real, mas acho que é importante de se pensar também até onde vai, né, a nossa possibilidade ou o nosso avançar frente à privacidade deles. Acho que é muito importante estar se pensando isso. Se a gente pensa sobre isso, a gente atua menos, né? E acho que uma questão importante é trabalhar com base na comunicação, no diálogo e na confiança. Se a gente trabalha esses 3 pontos, comunicação, com base no diálogo e a confiança estabelecida, muito possivelmente a gente não vai precisar avançar o sinal, né, no campo da privacidade de cada um. Semana passada, a psicóloga Josiane Pires iniciou uma série sobre sentimentos baseado no filme Divertidamente. Hoje, a psicóloga Jussara dará continuidade falando sobre o sentimento da raiva. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que muitas vezes é reprimido, que é a raiva. Então, no início, mais para trás, um pouco, há um tempo atrás, nós tínhamos o que eram consideradas as 6 emoções básicas. Hoje se fala mais em 4, alguns autores falam de 5. Mas quando a gente fala sobre essas 6 emoções básicas, nós estamos nos referindo a emoções como felicidade, tristeza, medo, expectativa, a raiva e o nojo. Hoje, mais atualmente, tem se falado mais em 4 emoções básicas, que é a felicidade, a tristeza, o medo e a raiva. Estando dentro dessa felicidade, alegria, né, tá dentro dessas 4 que foram reduzidas dessas 6 para essas 4 onde abarcam as outras. Nós fomos educados para reprimir sentimentos negativos. Então,
Se está chorando, não pode chorar. Se uma criança ou um adulto, uma criança principalmente, manifesta raiva, logo vem e faz, não, mas não deve ser assim, calma, não, vamos ver o que está acontecendo. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer uma ressalva, que quando a criança manifesta raiva, nós devemos ajudá-la a falar o que ela realmente está sentindo. Porque esta raiva pode estar encobrindo a tristeza, pode estar encobrindo o medo, pode estar encobrindo uma frustração e muitas vezes fica só nesse sentimento dito como raiva, e isso cria um sentido pejorativo para uma das nossas emoções, que é uma emoção natural, né? Então, falarmos sobre essa raiva, o que tu estás sentindo, por que tu estás fazendo assim, o que está te levando a isso, tanto na criança como no adulto também, que ele se questione da onde está vindo tamanha raiva, principalmente quando esta raiva está no sentido negativo, mas porque nós podemos também canalizar esta raiva para algo de impulso, algo da agressividade que nos impulsiona a fazer alguma coisa, né? Então isso seria uma forma de sentir uma raiva de uma maneira mais positiva, revertendo mais ao nosso favor, que seria quando a raiva se transforma num impulso de nos movimentar para nos defender ou para tomar uma atitude de fazer tomar uma ação, fazer uma ação. Então a raiva nesse sentido ele estaria canalizada para algo positivo. Como também a raiva pode estar encobrindo realmente esses sentimentos de menos-valia, de frustração, de receio, de medo, e ela atuaria quase como uma defesa, no sentido de nos mantermos no nosso status, uma reação que seria uma reação emocional frente a algo que estaria pronto para nos frustrar demais, né? Então é nesse sentido que eu faço esse chamamento para que se tenha cuidado quando se fala de raiva, para que não seja só vista como uma emoção negativa. Sim, ela está sendo, quando ela se manifesta, algo está sendo solicitado, algo tem por trás disso, e é disso que nós precisamos falar, né? a respeito da raiva. Antes de seguir para o nosso intervalo, confere aí uma psicodica deixada por um dos nossos profissionais. Não sai daí, a gente volta já já. Então a minha dica sobre série é a série Touch da Netflix. Eu não sei se só na Netflix passa, mas eu tô assistindo na Netflix. Tô achando bem interessante, assim, porque fala sobre um menino que é autista e sobre essa relação do pai, né, de como ele lida com esse filho, mas não só a relação familiar. Eu achei interessante porque fala sobre as conexões de uma maneira geral, socialmente falando, assim. Então é bem interessante, é legal pra gente pensar, né, como a gente olha uma pessoa também que tem uma limitação, que tem uma diferença, né, das outras pessoas, e o quanto a gente aprende também com isso. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado,
oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. Estamos próximos do dia 1º de abril. Estamos de volta. Estamos próximos ao dia 1º de abril. Pensando nisso, a psicóloga Sheila Flash falará sobre a mentira e sobre a origem deste dia. Olá! Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre mentira. E para introduzir o nosso assunto, eu vou contar uma das histórias que se diz o porquê da origem do 1º de abril ser o dia da mentira. Há muitos séculos atrás, o Ano Novo ele era comemorado em torno de 25 de março a 1º de abril. E em torno de 1500, o rei da França ele instituiu o calendário gregoriano, que é esse nosso calendário atual, que ele tem o 1º dia do ano como sendo o 1º de janeiro. Só que muitas pessoas na época, elas não aderiram a essa mudança do calendário, elas não aceitaram essa mudança e ainda continuaram comemorando, né, essa data no dia 1º de abril. E daí que começou a ser instituído o dia da mentira, porque daí começaram a agendar, vamos por festas, convites, sendo que não tinha nenhuma festa, nenhum convite para ser comemorada essa data. Então, um breve histórico para a gente situar um pouquinho, né, essa questão onde originou o dia da mentira. Mas é interessante que a mentira, ela de certa forma, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Quando menos se espera, a gente pode, nem que seja na fantasia, pensando, eu podia contar isso, eu podia falar sobre aquilo, né? Ou a gente observa nitidamente que alguém está mentindo. Tem o que se chama daquela mentira branca, né?
que é mentir para não magoar a pessoa, né? Mas por que esse medo de magoar alguém? Por que é tão difícil a gente conseguir falar o que a gente pensa, né? Por que é tão difícil a gente falar e não ter uma preocupação de como o outro vai se sentir com aquilo que a gente está falando? Muitas vezes a gente pode refletir que é muito mais a forma que a gente fala do que aquilo que a gente fala que vai magoar o outro. E nós temos o nosso ponto de vista, né? E é importante a gente conseguir validar também o nosso ponto de vista, a nossa opinião. E muitas vezes a gente pensa que vai magoar o outro e a gente não vai magoar. É tudo uma criação que a gente vai fazendo. Mas essa mentira branca, ela é de certa forma tida. Não quero magoar, vou dizer que a roupa tá bonita, vou dizer que o trabalho ficou bom e tá tudo certo. Mas de certa forma, a gente faz o trabalho de ser mais fácil, né? Às vezes é muito mais difícil tu dizer assim, olha, aqui tu pode melhorar um pouquinho no meu ponto de vista, senão deixa assim. Mas a gente já instituiu essa questão de tentar maquiar um pouquinho aquilo que é realmente a nossa opinião. Isso tem muito a ver também com a autenticidade. A gente se validar naquilo que a gente está pensando e não se importar tanto com aquilo que o outro está imaginando a nosso respeito ou como o outro vai ficar. Não que a gente não deva se preocupar com os sentimentos dos outros. Sim, a gente se deve, é importante, mas às vezes a gente supervaloriza e cria muita coisa na mente da gente, né? É uma forma, né, que é onde a mentira ela é tida como benéfica, né? Mas também tem o tipo de mentira que a gente conta a nosso respeito. Muitas vezes, para a gente se sentir inserido num grupo, a gente não consegue falar, não, eu gosto de certo tipo de música. Um diz que gosta de pop rock, mas no fundo gosta de funk, né? Mas mente porque o grupo no geral não gosta e tem medo da não aceitação, né? Tem medo de não ser acolhido. E às vezes esse medo, ele faz com que a gente acabe se modificando, se descaracterizando. E a gente faz com que o outro perca a oportunidade de conhecer quem a gente realmente é, como a gente realmente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Inclusive, isso é feito muitas vezes em relacionamentos, né? Conhecer uma pessoa, tá interessado, a gente tenta se moldar àquela pessoa, ao invés de conseguir se bancar do jeito que a gente realmente é, né? Porque tudo acaba sendo uma adaptação. Adaptação de um acabar acolhendo e aceitando o jeito do outro e não a gente acabar de certa forma até se agredindo em se mostrar de uma forma que a gente não é na intenção de ser aceito, né? Então essa é uma mentira também que acaba descaracterizando muito do que a gente é, ela acaba nos privando de até a gente se melhorar em certas questões, porque a gente vai ocultando o que tem lá no fundo mesmo, né? E também tem a mentira que a gente conta pra gente mesmo, que na psicologia a gente fala da autossabotagem, né? Muitas vezes a gente cria histórias na cabeça da gente que são irreais, né? Para que a gente consiga se convencer de algo, né? E nesse processo a gente vai cada vez mais se distanciando do caminho real da gente, porque às vezes a gente tem medo, a gente tem sim as nossas limitações, mas quando a gente começa a criar essas historinhas, a gente foge de encarar as limitações, de encarar o medo, de nos desafiar. É mais fácil a gente inventar uma história na nossa cabeça, mentir pra gente mesmo, o porquê que a gente não vai aceitar, vamos supor, uma proposta de trabalho que é desafiadora. A gente diz, não, porque vai ser muito longe para mim, porque o horário não vai ser legal, vai me prejudicar.
E com isso a gente acaba deixando de aceitar uma oportunidade que muitas vezes dá medo, nos desafia, mas nos faz crescer. Então é interessante a gente começar a olhar o que a gente tem mentido. Em que momentos da vida da gente que a gente tá falando algo que não é real, que não é uma verdade. E por que a gente faz isso? Muitas vezes é por hábito, né? Torna um hábito mentir as menores coisas para fazer os outros rirem, quem sabe. Mas tudo isso acaba deixando a gente cada vez mais distante da gente, né? Então fica a reflexão para que a gente consiga ver como é que a gente está levando a vida e se essa forma de levar não pode ser um pouco mais verdadeira e trazer essa verdade, essa autenticidade para a vida da gente, se assumindo como a gente é, né? E conseguindo mostrar essa nossa verdade também para os outros. Tenho que confessar para vocês que eu sempre fico ansioso esperando essa parte do programa. É hora da Jurema Responde. Confere aí. Olha, vocês viram que lindo? Eu sei fazer arranjo de flor também. Você viu? Olha que bonito. Arrumei. Só que essas não são de verdade, então dá uns negócios no nariz. Acho que é renite. Devo ter renite também, que nem os outros têm. E aí, Ju? E aí, Ju? Aí, Ju? Tem um pepinão. Sério? Quem que não tem os pepinão e os abacaxizão, né? Meu namorado descobriu que há muito tempo atrás eu costumava sair com um menino. Óbvio, a gente sai com outras pessoas, né? Tá? Mas era do grupo de amigo dele. Aí complicou o negócio, né? Não tenho mais nada com esse menino. Claro, se tu tá namorando esse aí, óbvio que tu não tem mais nada com o menino, né? Acho eu. Mas ok, vamos ver. Me perdi aqui nas letras. Ah, tá. Com o menino, né? Quero mostrar isso pra ele, né? Já que vocês estão namorando, né? E tá morrendo de ciúme. Não quer mais nem sair com o guri. Que está sempre junto com todos o grupo ali nos rolê deles. Nos rolê. Me ajuda, please. Ela é poliglota. Please. Of course que eu vou te ajudar. Estamos falando em inglês. Estamos chique. Então assim, seguinte. Você tem que conversar com o seu namorado pra ele não cismar com essas coisas. Se você tá com ele, é porque do grupo de amigo ali você escolheu ele, não o outro. Ele tinha que se sentir feliz. Porque você escolheu ele, não escolheu ficar com aquele outro que era amigo também. Né? Eu tenho que entender isso. Tem uma coisa séria com o ciúme que é assim, ó, querida. O ciúme só vem com insegurança. Então tu tem que dizer pra ele, escuta, você não tá seguro que eu te amo? Você não tá seguro que eu tô com você? Então não tem que dar bola, vai estragar a amizade por causa do amigo. Não tem que misturar as coisas. Então tu tem que conversar com ele e dizer que ele tem que ficar seguro no que você sente, tá? Que ele tem que se sentir seguro e que pra vocês ficar junto, ele tem que lidar com isso, porque senão como é que vocês vão conviver com os amigos que estão juntos nos rolê? Como é que vocês vão ficar junto nos rolê com ele cismado assim com o guri? Então tu tem que conversar com ele. E se ele tem isso aí muito aguçado, olha que eu não sei falar difícil, aguçado, ele tem que procurar ajuda, que não é normal. Se ele é amigo dele, todo mundo junto, se antes dava tudo certo, agora só por causa disso. E assim, passado, já disse, passou, foi, deu. Então começa, qualquer coisa, diz pra ele, vem conversar comigo que eu vou conversar com ele. Ok? Bye, bye pra ti.
programa de hoje está chegando ao fim, mas a gente segue com vocês no Facebook e no nosso canal no YouTube. Ou então liga para nós e diga pra gente o que você espera ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.